Em festas, primeiro em festa pelo Natal, né? Que estamos celebrando o aniversário de Jesus agora em dezembro, e nós sabemos, a espiritualidade nos conta que é um mês atípico, né? Um mês em que todos esses fluidos maravilhosos, benéficos da espiritualidade, eles se fazem mais presente, nos sensibilizando, fazendo com que pensemos com carinho, com fraternidade, com amor no nosso próximo, sempre lembrando de alguém que muitas vezes esquecemos durante todo o ano. Então é um mês especialíssimo por essas vibrações do aniversariante do mês, que é Jesus. E essa grande festa que nós celebramos, né, que essa casa é em seu nome, em nome de Jesus que essa casa foi erguida. E hoje a nossa casa está aniversariando. Hoje ela está debutando. Está fazendo 15 anos a nossa Casa do Caminho, celebrando hoje, dia 19 de dezembro. Então, olha que reunião especial que é essa nossa, na noite de hoje, né? Para a espiritualidade, a festa é diferente da nossa. Eles não precisam pensar no que vão colocar no forno para assar, o presente que tem que comprar, nada disso. É o trabalho em nome de Jesus. Essa é a festa, em que todos nós somos participantes dessa festa espiritual. Então é com muita alegria que nós sentimos a presença desses amigos queridos aqui, fundadores da casa, mentores da casa, que se fazem presente com muita alegria e que esperam. Cada um de nós, eles já sabem da nossa intenção de estar aqui presente e já nos esperam com carinho especial para cada um de nós. Esses amigos espirituais. Imagine o amigo maior, que é Jesus. Jesus, no seu Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós lemos, conhecemos, lá no capítulo 6 do Cristo Consolador, o Espírito de verdade chama Jesus de jardineiro divino. Jardineiro divino, lá no Cristo Consolador. Quer dizer, aquele jardineiro que semeia as sementes divinas do Pai do Céu. As sementes de amor, de esperança, de fé, de confiança na misericórdia de Deus, que é colocada na nossa alma, no nosso coração, através do seu Evangelho, que nós ouvimos nas palestras, né? Através do benefício que recebemos pelo passe espiritual, e essa sementinha cabe a cada um de nós. Ele nos coloca como jardineiro divino a semente. Agora, florescer essa semente divina que Jesus coloca em nós, cabe a cada um de nós. Regar, adubar, cuidar dela no nosso dia a dia, com muito carinho. Então, nós vamos cumprimentando a espiritualidade aqui presente, né? Em nome de Jesus, o aniversariante do mês, nosso querido mestre de amor, nós vamos iniciando, então, a nossa reunião. Cerrando suavemente os nossos olhos e lembrando cada um de nós da maneira que é mais particular dessa figura doce, serena de Jesus. Jesus, quando olhamos nos seus olhos, nós inundamos a alma de paz. Mestre querido, divino amigo, jardineiro divino, nós te agradecemos a oportunidade do teu Evangelho, dessas palavras, dessas lições abençoadas, nos fortalecer no nosso dia a dia. Hoje que estamos em festa, Jesus, em teu nome, a festa do amor, a festa da esperança, a festa da confiança da misericórdia de Deus. Nós te agradecemos, mestre de amor, por todos os ensinamentos recebidos. Nós te agradecemos por podermos, cada um de nós, fazer desse Natal uma celebração de amor, uma celebração de mudança nas nossas vidas, quando você nasce e renasce a cada momento nos nossos corações, de uma forma mais madura, de uma forma mais amorosa, Jesus querido, olhando como você nos ensinou, naquele que está do nosso lado e vendo a tua figura bendita. Nós te agradecemos, mestre de amor. Agradecemos por esses momentos, pela alegria que o teu Evangelho nos proporciona.
e te pedimos, Mestre querido, esteja conosco. Abençoe sempre os nossos propósitos de melhora e de mudança. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos companheiros, nós damos abertura aos trabalhos da noite com a palestra do José Roberto, que é Natal de Ação. Muito bem. Depois de tudo que a Leda falou, acho que não me sobra muito, né? Mas sobra bastante. Iluminou o caminho. Então, boa noite a todos, queridos companheiros, irmãos de Jesus. Boa noite àqueles que nos veem via internet também. E é sempre uma alegria quando nós estamos aqui falando do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E principalmente nesse mês, conforme a Leda nos colocou, que é o mês que nós nos lembramos de Jesus. Não necessariamente que seria o dia 25 de janeiro que ele nasceu, nós sabemos que é uma data pré-fixada, mas pelo menos, né, dezembro, mas sabemos que é uma data pré-fixada, mas na realidade nós estamos congregando, nos congraçando, nós estamos levando os nossos pensamentos ao Jesus com alegria e celebrando o seu aniversário. O tema de hoje é do livro Amar e Viver, Viver e Amar, desculpa, do Divaldo, a psicografia da Joana de Ângeles, né, que fala Natal de Ação. E a Joana de Ângeles começa sua mensagem com a seguinte frase: pela proximidade da data da reunião do dia de Natal, Joana de Ângeles nos lembra do dia em que celebramos a vinda de Jesus ao planeta. E por que nós falamos do dia 25 de dezembro? A Bíblia, na realidade, queridos irmãos, não apresenta nenhuma referência que o nascimento de Jesus é dia 25 de janeiro. De dezembro, desculpa, mais uma vez, né, Jurandir? Estou com janeiro, estou adiantando um mês. Emmanuel que tem que ver, exatamente, Emmanuel, né, nosso querido Emmanuel. Mas nada tem a ver dia 25 de dezembro, na realidade, com o nascimento de Jesus. Porque a Bíblia não faz nenhuma referência nesse sentido. Se nós procurarmos os evangelhos de João, Lucas, Marcos e Mateus, nós não vemos nenhuma referência neles sobre essa data. E tampouco nos achados históricos se fala de 25 de janeiro. Dezembro, novamente. Poxa, Emmanuel, né? 25 de janeiro. Quando fala janeiro, vocês entendem dezembro, por favor. Alguma coisa está por aí com Emmanuel, né? Tá certo. Invenção da igreja. Mas os antigos calendários romanos, eles eram muito incertos, eles eram pouco confiáveis. Para vocês terem uma ideia, às vezes tinham semanas de 15 dias, tinha meses de 10 dias. Então o calendário romano é um calendário muito incerto, nada tem a ver com o calendário gregoriano. O calendário mais correto na oportunidade era o calendário judeu, e é ainda o calendário judeu, ele se baseia é um calendário lunar. Então ele divide exatamente o ano em fases distintas e exatas. Mas o calendário romano nada tinha a ver, o calendário romano era muito incerto, e estava muito ao sabor do imperador da ocasião. Cada imperador fazia o seu calendário, fazia aquilo que bem entendia. Por exemplo, o mês de julho foi inserido por Júlio César, porque em sua própria homenagem, ele se homenageou e inseriu o mês de julho no calendário. E o mês de agosto, o imperador Augusto, já que Júlio César já tinha inserido um mês, por que ele não podia inserir o mês dele também? Então é o mês de agosto. E vai falar que não, né? Porque a coisa era muito complicada. E essa modificação toda aconteceu antes de Cristo, né? Antes de Cristo. 45 anos antes do nascimento do nosso Mestre Jesus. O caso é o seguinte: o cidadão comum, naquela oportunidade, ele não tinha nenhum privilégio de saber nada sobre ele. Data de nascimento, data de falecimento. Então o cidadão comum vivia assim, cada dia o seu dia. Não existia exatamente o mês, não existia nada. Eles só se baseavam pelas estações do ano. E não tinha nenhuma referência sobre aquilo que estava acontecendo. Quando nascia, a data do nascimento. Então, quando se contava a idade de alguém,
pelo calendário romano, era uma coisa muito incerta, porque se obedecia aqueles calendários totalmente estapafúrdios, quer dizer, não tinha nenhuma relação com o calendário que nós vemos hoje, que obedece justamente, um dia é uma rotação da Terra em torno de si, e o ano é aquela translação que a Terra faz em torno do Sol. Então é exatamente um ano. Então hoje nós temos essa referência exata. Mas naquela oportunidade, nada tinha a ver. Então o que acontece? Como é que se estabeleceria o dia de Natal? Como é que se estabeleceria o dia de Natal? Acontece que no solstício de inverno, naquela oportunidade, que exatamente cai onde nós imaginamos agora no final de dezembro, os celtas já tinham as suas celebrações com relação a colheitas, com relação a festividades. Os próprios judeus também têm uma celebração do Hanukkah, que é a festa das luzes, no calendário judaico, que cai justamente nessa oportunidade. Vocês devem ter visto algumas publicações ou algumas referências sobre essa festa judaica, que cai também em dezembro. Então, o que acontece? No ano de 350, o que acontece? O Papa Urbano VIII, por interferência do imperador, então, Constantino, ele estabelece que o dia 25 de dezembro seria o dia do nascimento de Jesus. Por quê? O próprio concílio de Nicéia, que estava sendo realizado, é que estabelece essas datas. E Constantino, como não era cristão propriamente, mas ele permitia que o cristianismo fosse praticado com liberdade, ele influenciou que o dia 25 de dezembro fosse o nascimento de Jesus, porque era uma celebração da sua própria crença, né? Da sua própria crença, que ele não era cristão, como muitos dizem, né? Ele só permitia que existia a atividade da religião cristã, né? Que não era, inclusive, tão instituída, tão estabelecida, e se organiza, então, naquela oportunidade, o próprio clero, através do concílio de Nicéia, se organiza a igreja, etc. e tal, assim fica estabelecido o 25 de dezembro. Quando, na realidade, alguns historiadores, alguns pesquisadores que estão estudando esse tema, imaginam que Jesus tenha nascido exatamente entre março e abril, né? No final de março e começo de abril, é o que se estima, pelas pesquisas realizadas atualmente. A única referência escrita realmente sobre Jesus é de um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que no século I escreveu o livro Memórias Judaicas, né? Então ele faz referência a Jesus, faz referência aos seus seguidores como cristãos, né, pelo nome Cristo, e faz algumas referências históricas e datas sobre Jesus. Muito bem. Quando nós falamos em Natal, nós estamos falando em coisas alegres, porque é o nascimento de Jesus. Quando nós falamos em Natal, nós estamos falando também numa figura muito marcante. Quando nós fazemos um cartãozinho de Natal, quando nós mandamos uma mensagem de Natal, não tem só aquela arvorezinha, que nós vamos falar sobre a árvore, mas tem aquela figurinha daquele velho, né? De barba branca, que as crianças gostam tanto, vestido de vermelho. E de onde apareceu esse velhinho, chamado por nós de Papai Noel, que em outros países tem outras denominações, né? Na Itália é o Babbo Natale, é o Pai Natal, e assim por diante. Cada região tem o seu nome, né? Nos Estados Unidos é o Santa Claus, e assim vai. Papai Noel, ele foi inspirado no arcebispo de Mira, da Turquia, que era Nicolau, que se tornou o São Nicolau. E por que se foi inspirado nele? Porque ele era uma pessoa muito caridosa. Nessa época que foi estabelecido, então, né, o nascimento de Jesus, estamos falando de São Nicolau já no século IV depois de Cristo, né, ele costumava ajudar anonimamente as pessoas necessitadas. Quando ele sabia que tinha uma família muito necessitada, o que ele fazia? Ele pegava um saco, colocava umas moedas e deixava na porta. Então todo mundo esperava, todo aquele necessitado, aquela pessoa muito pobre, sempre esperava esse milagre de Natal, que alguém viesse lhe trazer um presente. E esse presente, então, era
o Nicolau, que era um arcebispo de Mira, na Turquia. Posteriormente, ele passou para a história, né? E foi justamente nos Estados Unidos que ele foi mais divulgado. Embora ele seja uma figura da Europa, foi nos Estados Unidos que ele foi mais divulgado. E, inicialmente, as vestimentas dele eram azul, porque ele se vestia de azul, realmente. Mas, um fabricante de um certo refrigerante, né, comprou a ideia e vestiu o Papai Noel de vermelho. E é justamente o vermelho que significa o Papai Noel. Até as cores de Natal, hoje, para nós, é o vermelho. As flores de Natal, aquelas flores vermelhas, né? Então, os enfeites de Natal, as luzes de Natal, puxa tudo para o vermelho. E veja só o que é o marketing, né? Por influência de um fabricante de um refrigerante, que vocês sabem qual é, né? Não vou falar aqui porque não estamos fazendo propaganda de nada, né? Mas então se tornou esse velhinho com vestimentas vermelhas, né? E justamente, por que aconteceu isso? Por que foi tão divulgado nos Estados Unidos? Porque os irlandeses, holandeses, imigrantes nos Estados Unidos, eles eram pessoas muito religiosas, então eles cultivavam o Natal. E se transformou essa figura do Papai Noel, então, numa figura lendária, né? Que nós todos conhecemos. Muito bem. Nós vamos falar de um outro símbolo antes de falar de Jesus, porque nós falamos de Jesus, tudo que se fala de Natal, se fala de Jesus, símbolos de Natal é Jesus. Outro símbolo é a árvore de Natal. Muitos se perguntam, de onde surgiu a árvore de Natal? Quem teve essa ideia de fazer uma árvore de Natal? Por que a árvore de Natal? Então, surpreendentemente, a árvore de Natal, pela primeira vez, foi montada por Martinho Lutero, o reformista. Aquele que reformou a religião católica e deu início ao luteranismo, ou ao protestantismo. O que ele fez? Voltando um dia, ainda antes da célebre dieta de Worms que ele publicou, voltando para casa, porque se tratando do hemisfério norte, é inverno. Então, voltando para casa, tinha nevado bastante. E nós sabemos que quando neva, às vezes o céu para de nevar, o céu fica muito limpo. Fica muito, muito, muito limpo. Então, tinha nevado, e ele passou num pinheiro, indo para casa, numa floresta, viu um pinheiro com gotas de gelo todas penduradas. E a lua, refletindo sobre aquelas gotas de gelo, tornava como luzes brilhantes, todo branquinho, todo maravilhoso. O que ele fez? Ele chegou na casa dele, ele viu uma coisa tão maravilhosa, que ele pegou um pinheiro e enfeitou com algodão. O pinheirinho com algodão. Muitos dos antigos aqui sabem que antes do advento das bolas de Natal, a gente costumava enfeitar os pinheirinhos com algodão também, né? Imitando neve. Então aí surgiu a árvore de Natal, através do Martinho Lutero, né? Então são fatos interessantes que nós devemos entender como as coisas acontecem. Porque não é somente através da divulgação de marketing, propaganda, que as coisas vão acontecendo. É claro que o Natal se torna até um motivo comercial. Mas quando nós nos voltamos para Jesus, que é o verdadeiro motivo do nosso Natal, então nós esquecemos um pouco essa parte fantástica, maravilhosa, para nos voltarmos justamente àquela parte que a Leda colocou, aquela parte do amor, da harmonia, da dedicação ao próximo. E o que é o Natal? Para cada um de nós, na realidade, o Natal é dia diferente, porque Natal é o dia que nasce Jesus. 25 de dezembro é uma data simbólica. É claro que nós estamos aqui em harmonia, em alegria, nos abraçando, nos confraternizando, que é uma data importante. A espiritualidade diz que nesse momento o próprio planeta Terra se reveste de uma aura diferente, porque as pessoas esquecem os problemas, esquecem as divergências, esquecem as guerras, esquecem tudo aquilo que não serve para cultivar o amor, a harmonia e a fraternidade. Então, para cada um de nós, o Natal é um dia diferente. Para muitos de nós, embora sendo o Natal, Jesus ainda não nasceu em nossos corações. E nós devemos lembrar figuras muito importantes que basearam, que alicerçaram o cristianismo, quando
para eles, quando é que houve o nascimento de Jesus? Vamos dizer para Pedro, por exemplo. Quando Jesus nasceu para Pedro? Foi o dia que ele encontrou Jesus, que ele seguiu Jesus como apóstolo? Ou verdadeiramente depois que ele negou Jesus 3 vezes? Ele se sentiu muito constrangido, a tal ponto que ele, Pedro, foi aquele que primeiro levou adiante o cristianismo, que na época nem era chamado de cristianismo. Era a casa do caminho que ele estabeleceu para socorrer os necessitados, sabendo que Jesus se doou em amor, em exemplo para nós. Então, naquele dia, naquele momento, Jesus nasce para Pedro. E Paulo? Quando nós falamos de Paulo, nós estamos falando do grande pilar do cristianismo. Se não fosse Paulo de Tarso, possivelmente nós não estaríamos aqui falando de cristianismo. E quiçá da doutrina espírita. Foi ele que Jesus escolheu para ser aquele sustentáculo, para ser aquele grande divulgador. E quando que Jesus nasceu para Paulo? Na estrada de Damasco. Quando Paulo, Jurandir, iria perseguir o cristão Barnabé, ele estava indo na perseguição de alguém que era cristão, para levar para ser julgado no Sinédrio. Ananias, que era para ser julgado no Sinédrio. Então Jesus aparece naquela luz enorme que o cega e o prostra no chão, como disse, caiu, estava a cavalo, caiu do cavalo literalmente, ficou cego e foi cuidado por Ananias, com aquele receio todo, se ele realmente tinha se transformado, mas Jesus tinha nascido em seu coração, quando ele ouve a voz do Cristo: Paulo, por que me persegues? A ponto de que na epístola de Gálatas, aos Gálatas, uma das 14 epístolas que Paulo escreveu, ele diz o seguinte, no capítulo 2, no versículo 2, não sou eu mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Naquele momento ele confessa que Jesus nasceu para ele. E quando, em todo o seu apostolado, porque Paulo é considerado o 13º apóstolo, escolhido após Jesus partir do nosso planeta, Paulo é escolhido como apóstolo. Todas as suas epístolas, ele fala do amor, da caridade, tudo aquilo que Jesus sempre pregou, a humildade. Paulo sendo humilhado, Paulo sendo perseguido, como foi Jesus? Pode ser a inspiração de Estevão, com certeza também, porque ele que foi o grande culpado pela morte de Estevão. Estevão, pelo seu amor, envolveu Paulo. E Paulo seguiu a sua jornada, que lhe foi designada por Jesus. Tanto que na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, nós temos aquele hino ao amor, à caridade, porque amor e caridade, em aramaico, elas se confundem. Porque o aramaico era uma língua de simbologia, tal como o hebraico. Então, amor ou caridade é igual, e realmente, amor e caridade é um sinônimo. A caridade nada mais é do que o amor em movimento, a ponto de Paulo dizer, que se falasse a língua dos homens e dos anjos, sem a caridade, ele seria como um sino que toca, como um bronze que soa. Mesmo que ele tivesse o dom das profecias, conhecesse todas as ciências, sem a caridade, sem o amor, nada seria. Tudo aquilo que Jesus, então, passou para ele, como o nosso companheiro mesmo coloca, nós estamos sendo inspirados pela espiritualidade, todos nós, ele é inspirado também por Estevão, que após desencarnar, após estar na espiritualidade, prossegue a sua jornada junto com Pedro, na espiritualidade, junto com Paulo encarnado. Então nós vemos que para cada um de nós, existe um dia de Natal. Existe um dia que Jesus nasce.
esses exemplos que nós tivemos, né, de Pedro e de Paulo, os dois grandes baluartes, né, que levaram o cristianismo adiante, embora sempre tiveram, né, naquela época, as suas rusgas, os seus desentendimentos, mas sempre supervisionados por Jesus, porque eram também espíritos imperfeitos como nós somos, a busca da perfeição, o caminho da perfeição. Né? Então, os dois são os grandes exemplos do nascimento de Jesus. E quando Jesus nasceu, quando Jesus veio ao mundo, como diz numa palestra muito pertinente que a Leda colocou, ele não escolheu um lar abastado, ele não escolheu para nascer na corte dos imperadores, nem sequer nos lares dos poderosos do Sinédrio, nem sequer filho de um rabino, nada disso, ele era filho de um carpinteiro, simples carpinteiro. Seguiu sendo um carpinteiro, porque todo o judeu tinha uma profissão de base independente do que era. Então nós vemos aqui, só como exemplo, Paulo era tecelão. Paulo, após abandonar toda a sua carreira, todo o rabinato, toda a sua possibilidade de ser um membro do Sinédrio, ele vai para o deserto. Se nem trabalhou, senão morreria de fome, como tecelão de tapetes, né? Porque ele tinha uma profissão, e Jesus tinha sua profissão, era carpinteiro. E nós vemos vários exemplos nos evangelhos com referência a Jesus. Tendas, como era tapetes, eu posso lhe provar. Eu sou do ramo têxtil, eu sei que é. Ele é meu protetor. Não sei, mas muito bem. Mas de qualquer maneira, ele era um tecelão, né? Mas então o que acontece? Quando Jesus nasceu, esses valores, eles eram muito deixados de lado. O homem valia menos até do que um animal de carga. Um homem valia menos do que um animal de carga. E Jesus vai nascer aonde? Vai nascer justamente numa manjedoura. Não é uma estrebaria, não vamos confundir que Jesus não estava numa estrebaria com, né, animal bufando em cima dele, nada disso. Estrebaria, a manjedoura é um lugar da casa onde se recolhia os animais no inverno. E como essa época era inverno, ali ele foi acolhido. Então ele escolheu esse lugar de humildade, esse lugar assim de muita humildade mesmo, de simplicidade, para ali então encarnar no nosso mundo. Mas os direitos humanos naquela ocasião eram totalmente desprezados, né? O Império Romano, que se estendia sobre todo o mundo conhecido, todo mundo que era conhecido, era dominado pelo Império Romano. O Império Romano tinha seus valores altos, seus valores de elite, vamos falar assim, né? Quem pertencia à corte tinha vários privilégios. Aqueles que não pertenciam, não tinham nenhum privilégio. Então Jesus nasceu justamente entre os judeus, que não tinha nenhum privilégio, muito pelo contrário. Os judeus eram um estado dentro do próprio estado, ou seja, Israel, como os romanos permitiam que se fosse praticada sua religião, então era praticada a religião judaica. Mas Jesus era muito simples, era uma pessoa amável, uma pessoa doce, delicada. Até no momento, quando se fala naquela passagem, para expulsar os vendilhões do templo, né, não é nada daquilo que Jesus toma aquela atitude violenta, porque ele nunca foi violento. Jesus agiu com autoridade. Jesus agiu com autoridade, porque naquela oportunidade, naquela celebração do Pêssar, as aves eram vendidas, os animais eram vendidos pelos próprios mercadores que ficavam dentro do templo de Jerusalém a preços exorbitantes. Então Jesus era contra isso. Então Jesus usou sua autoridade, usou a sua determinação para que pudesse, dessa forma, protestar contra aquilo que ele não achava justo. Porque ele é uma pessoa, exatamente, uma pessoa justa e perfeita, né? Muito bem.
Jesus estabeleceu a ética do amor. É aquilo que nós estamos falando hoje. O amor. O amor, a fraternidade. Aquilo que nós estamos falando no sentido de que nos tornamos unidos em torno de um só propósito, em torno de um só pensamento. E por isso a importância do Natal, queridos companheiros. Por isso a importância dessa data. Independente que se essa data é realmente a data estabelecida, verdadeira, ou a data estabelecida de uma forma simplesmente para se constar, ou seja, uma data formal para o nascimento de Jesus, mas nós estamos celebrando a vinda de Jesus. E é muito importante, muito pertinente que nós nos recordemos do Mestre e façamos com que Ele nasça para nós, para que nós saibamos que Ele está ao nosso lado, para que saibamos que Jesus sempre está atento às nossas necessidades. Existe uma passagem muito importante no Evangelho de Lucas que fala dos peregrinos de Emaús. Quando Jesus foi crucificado, Jesus tinha 2 peregrinos. Um deles, de nome Cleófas, estavam se dirigindo a Emaús, que ficava 7 quadras, que era um lugar bastante distante de Jerusalém. Eles estavam caminhando e viu que uma pessoa caminhava do lado deles, ensinando as leis, ensinando o amor, a caridade, falando da excelsitude do paraíso, falando da necessidade do melhoramento, e via pregando. Aí eles perguntaram para essa pessoa, mas quem é você? Você falando sobre tudo isso, não está triste, não sabe que o nosso mestre foi crucificado? E continuaram caminhando. Chegando ao seu destino final, Jesus se sentou com eles. E tomou uma refeição com eles. Nesse momento eles perceberam que era Jesus. Aí eles falaram para Jesus, fica conosco. O dia já está terminando. Fica conosco. Mas nesse momento Jesus já tinha ido. Então não vamos fazer como os peregrinos. Vamos sentir Jesus ao nosso lado. Não vamos perder essa oportunidade. Essa oportunidade maravilhosa que nós estamos atravessando. Nós estamos falando, exaltando a presença, o nascimento de Jesus. Vamos fazer com que Ele permaneça ao nosso lado. Que nasça em nosso coração da maneira que nasceu para Pedro, da maneira que nasceu para Paulo, naqueles momentos históricos. Mas que também naquele momento importante, naquele momento de sensibilidade dos peregrinos, no momento em que Jesus toma a refeição com eles, que Jesus fique conosco, que Ele permaneça conosco, agora, para sempre. Para que cada dia, quando nós acordarmos, nós possamos abrir os nossos olhos e agradecer a presença de Jesus conosco. Agradecer ao nosso Pai Criador por ter nos enviado, conforme os próprios Espíritos esclareceram a Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos, o ser mais perfeito que o Criador nos enviou para nos servir de guia e modelo. Vamos fazer com que esse nascimento de Jesus seja algo que se torne perene, que se prorrogue para sempre. Na nossa jornada evolutiva, isso passa a fazer parte dos exemplos que Ele deixou para que nós possamos nos melhorar, para a nossa imortalidade espiritual, que por incrível que pareça, um dia nós vamos estar naquelas esferas altas, na esfera crística, por incrível que pareça. Isso é maravilhoso. E vamos fazer com que Jesus permaneça ao nosso lado, nos inspirando, sempre, nos abraçando com seu amor, guiando com as suas mãos firmes, nos iluminando os nossos pensamentos através das suas virtudes excelsas. E que o Natal para nós, queridos irmãos, seja uma festa de luz, uma festa de paz, que nós possamos enxergar tudo de maravilhoso e bom que nós temos, deixando de lado aquilo que nós temos de mazelas, porque nós somos imperfeitos, nós atravessamos um mundo de provas e expiações, e nós temos muito ainda que saudar, para que possamos ter nosso espírito burilado, melhorado. Mas as coisas boas são muito, muito maiores do que as mazelas que nós enfrentamos. Por isso que Jesus
tem que permanecer ao nosso lado, tem que estar conosco, e nós temos que sentir a sua presença sempre. Que Jesus nos abençoe, e no mais, desejar a todos vocês, a todos os nossos irmãos, um Natal maravilhoso, um Natal perene, um Natal não de 365 dias, mas um Natal para a nossa existência imortal, não eterna, porque eterno é o nosso Criador. E que possamos sempre ter a bênção do alto, da espiritualidade superior que Jesus nos proporciona, que são seus assessores. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Agora é o momento da nossa participação, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou alguma colocação? Quer? O Kardec não se apega a nada dessas lendas, dessas coisas, né, que a igreja e as religiões falam. Ele só se apega ao ensino. Exatamente. O ensino, é isso que a gente deve pegar e trabalhar nessa parte, né? Não nas lendas, nas coisas que fazia isso, Jesus era assim. Ninguém sabe nada, né, disso aí, né? Porque o cristianismo era uma seita pequena, terrivelmente perseguida pelos judeus e pelos romanos, né? Por um milagre divino sobreviveu, né? Tudo isso são lendas, coisas que não vêm ao caso, né? Então, o Kardec só se pega ao ensino. Ele fala abertamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Isso. Pega só. Muito bom. Obrigado pela participação. É aquele processo porque se passa, né? Primeiro, né, despertar a sensibilidade do amor, para com esse amor ter instrução, né? Então, é uma sequência, são etapas, né? Amadurecimento da humanidade. Com o amadurecimento espiritual da humanidade é que vem o estudo. Na época de Jesus não seria possível, o Kardec, né? Então, tudo a seu tempo, tudo o Pai envia de acordo com o tempo, né? Mas na realidade nós temos muitas referências hoje, né, históricas, isso é importante, conhecer a história. Tem lendas e tem histórias. Eu tenho 3 volumes de um livro chamado Judeu Marginal, do Padre João Meyer. Não cabe te discutir aqui agora. Reverendo João Meyer, né, padre? Reverendo João Meyer. São livros de estudo, isso daí, mas não cabe discutir aqui agora. O senhor tem razão naquilo que colocou e eu tenho razão naquilo que eu coloquei também. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, uma pergunta? O Kardec, nessa existência, ele veio com um propósito bem definido de decodificar mesmo o Espiritismo, código que para nós até hoje está servindo e vai servir por muito tempo ainda. Na outra encarnação, uma encarnação anterior, ele estava exercitando uma parte espiritual. Ele foi Os druidas, exatamente. Então, ele já tinha, quer dizer, todos nós trazemos dentro de nós um esquema, um programa de trabalho, de progresso, cada um na sua escala evolutiva, é claro. Né? Então, como você falou, nós vamos chegar naquela esfera crística, para chegar lá, nós temos que pegar tudo isso, né? A sabedoria, além do amor, as leis morais, tudo que nós devemos sustentar sempre, né? Que é o que vai nos levar para cima. É o amor, né? O amor e a sabedoria, né? São as duas asas do progresso do ser humano. Né? Exatamente. Uma coisa que é importante é o seguinte, que nós temos hoje a felicidade de ter muitas informações através de Emmanuel, através de outros espíritos, né? O livro Paulo Estevão, por exemplo, fala muita coisa, fala... Emmanuel, né, como um espírito muito evoluído, ele dá muitas referências históricas, né? Então essas referências históricas também, né, nós devemos nos basear e acreditar que esses espíritos evoluídos nos trazem justamente para isso, né?
E é o que eu sempre digo, aquele que não respeita o seu passado, não vai respeitar o seu futuro, né? Então nós temos que saber realmente o que vem, o que é, por isso nós acreditamos na reencarnação, nós sabemos que nós somos espíritos que trazemos bagagem de outras encarnações, estamos levando para encarnações futuras e estamos usando nessa presente encarnação. O cético de hoje, às vezes ele é necessário. É necessário. Como o senhor Américo está abordando o Kardec quase como um cético, mas ele estava estudando, ele veio para aquilo, para estudar, porque ele era um autodidata, era um homem inteligentíssimo. Então ele tinha que estar assim naquela encarnação. Ele não podia ficar só... A codificação, não, mas a codificação, nós temos que entender que as obras da codificação, elas são obras essencialmente técnicas e esclarecedoras sobre o relacionamento do mundo espiritual com o nosso mundo presente, no material. Adotando baseando em 3 aspectos. No aspecto filosófico, no aspecto científico, porque ele está trabalhando no aspecto científico, e o aspecto doutrinário, que nós podemos substituir o doutrinário por aspecto moral. Porque as obras de Kardec, elas se baseiam nos evangelhos canônicos, porque não tem outra forma de se basear, né? Se baseiam nos evangelhos de Jesus, elevando, incentivando e nos aperfeiçoando no lado moral. Porque nada adianta, se nós não nos aperfeiçoarmos no lado moral, nada adianta o estudo, nada adianta nós estamos aqui discutindo sobre a doutrina espírita. Qualquer doutrina, diz uma frase de um autor desconhecido, que é o seguinte, que se o homem precisar de uma religião para acreditar em Deus e se melhorar moralmente, ele é apenas um cãozinho treinado. Então, não precisamos de religião, nós precisamos realmente trabalhar o nosso lado moral, né? E daí que a nossa jornada evolutiva se baseia no aspecto da construção moral, né? Então, o Kardec abarcou todos os aspectos. Tanto é que ele recebia informações de todo mundo, né? Nós vemos Alcide Borg, todo aquele pessoal daquela época. Então, ele comparava, chegava perto, via o que era bom, o que não era, separava o joio do trigo. Exatamente. Então, ele era um homem, um intelectual, né, um professor famoso, deixou obras na França que estão lá até hoje está em voga, né? Porque então ele participou de corpo e alma, né? Muito bom. É isso daí, né, queridos irmãos? Então Jesus abençoe a todos nós e vamos prosseguir, esperando sempre um ótimo Natal, né, para todos. Vamos então, né, prosseguindo nosso encontro da noite, aquele momento em que nós exercitamos o nosso amor, tudo aquilo que foi dito, do Evangelho de Jesus, o seu amor, todo o esclarecimento que a doutrina espírita, baseada no Evangelho do Cristo, nos coloca, falando dessas vibrações, que são essas emanações magnéticas que fluem das nossas almas, e que os bons espíritos aproveitam para endereçá-la nos lugares onde há necessidade. E nós vamos então, celebrando esse Natal do Cristo, Jesus, que foi o governador planetário, ajudou na formação do nosso planeta Terra, como ministro de Deus, nós vamos vibrando por esse planeta de amor, essa casa bendita, que nos acolhe com muito carinho para o nosso progresso. Essa escola que muitas vezes faz o papel de um hospital das nossas almas. Vamos envolvendo a nossa terra bendita em vibrações de paz, de saúde, de equilíbrio, para que ela possa cumprir o seu papel no progresso em que se encontra. E vamos vibrando por todos os povos da terra, para que haja fraternidade, para que haja nesse mês de dezembro, com esse espírito de Natal, que haja paz, entendimento entre os povos, que a palavra de Jesus, de amor, possa ser levado a cada canto do planeta, auxiliando assim nessa sua transformação bendita
programada por Deus. Continuando por todos aqueles necessitados do planeta. Essa época de Natal em que lembramos daqueles menos favorecidos, que necessitam passar por provas de dor ainda. Seja a dor moral, a dor física, que possam receber um alívio, um refrigério, através das nossas vibrações de amor. Vamos lembrando de todos os nossos familiares, amigos, vizinhos, todos que pediram por nós para que fossem lembrados na nossa estada aqui, na Casa Espírita. Vamos endereçando a eles muito amor, muito carinho, que a espiritualidade aqui presente possa abastecê-los de muita fé, muita força para prosseguir na sua jornada. E vibrando para os nossos lares, todos juntos, acompanhados de Jesus, com o seu amor, equilibrando todo o nosso lar, que ele se ilumine, que queime qualquer miasma que se encontre na nossa casa, no nosso lar, e que por extensão essa luz tão forte se expanda para os lares vizinhos, para o nosso bairro, e uma vibração especial da noite pela nossa Casa do Caminho, que hoje está aniversariando, envolvendo essa casa que nos acolhe com tanto amor, em vibrações de paz, de equilíbrio, envolvendo todos os seus trabalhadores e vibrando em gratidão aos mentores dessa casa, a esses espíritos amigos, incansáveis trabalhadores do bem, que atendem a todos os nossos pedidos na proporção em que o Pai do Céu nos permite. E assim, nós agradecemos pela noite de hoje. Agradecemos ao nosso Pai de amor, como Jesus tão carinhosamente nos ensinou a chamá-lo. Deus nosso Pai, amor, caridade, misericórdia. Agradecemos por mais esta noite, pela reunião. Agradecemos a Jesus, o nosso mestre de amor, o jardineiro divino que nos deixa essas sementes de luz do seu Evangelho, que cala fundo em nossas almas. Agradecemos a todos os nossos mentores, anjos de guarda, e assim pedimos licença para encerrarmos a reunião da noite. Que Jesus nos proteja, a nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe e que possamos ter um Natal de paz e que a nossa ação desse Natal possa ser no bem, no amor e na fraternidade. Que assim seja, graças a Deus.